Olá, povo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Melo. Vamos para a aula de hoje, que é falando sobre o fim do Império Romano. Então, veja só, a gente vai ver sobre o fim do Império Romano. Então, por volta do século III depois de Cristo, o Império Romano passou por uma enorme crise econômica e política. A corrupção dentro do governo e os gastos com o luxo retiraram os recursos que seriam investidos no exército romano, com o fim das conquistas territoriais, diminuição no número de escravos, provocando uma queda na produção agrícola. Em crise, com o exército enfraquecido, as fronteiras ficaram cada vez mais desprotegidas e passaram a sofrer com as invasões dos povos bárbaros. Muitos soldados, sem receber o salário, deixavam as suas obrigações militares. Então, veja só, a partir do século III, essa crise econômica no Império Romano, ela foi muito grande mesmo, porque a corrupção que existia dentro do governo era muito grande, retiravam os recursos que eram pagos ao exército, o salário do exército, dos soldados, o salário dos soldados para manter as fronteiras, e a partir daí, minha gente, com não pagamento dos salários. Então, o exército ele foi diminuindo, foi deixando quem sendo invadido, porque as fronteiras ficaram cada vez desprotegidas. Houve uma queda na produção agrícola muito grande, aonde que os preços dos alimentos aumentaram e isso provocou uma inflação nos preços dos produtos. Muitas pessoas desempregadas, então a carestia muito grande nos preços dos produtos e também as cidades desprotegidas, porque os bárbaros, principalmente os hunos, invadiam as cidades romanas e saqueavam e roubavam e metiam medo. Então, muitos foram também para o quê? Para a zona rural, ok? Então, veja só. Então, aqui vocês estão vendo aqui os soldados romanos, nessa imagem aqui, mostrando o exército romano. Então, a crise econômica e militar, ok? Então, aqui ó, está outro quadro representando aqui e uma moeda romana representada aqui. Então, veja só. Por volta do ano 395, o imperador Teodósio resolveu dividir o império. Ele dividiu o império em duas partes. Ele dividiu o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, aqui, ó, e o Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla, que é a antiga cidade do quê? De Bizâncio aqui. E Teodósio, ele foi responsável no ano de 380 depois de Cristo de oficializar a religião cristã, de oficializar a religião cristã no Império Romano. Então, o cristianismo se transformou em religião oficial. E com isso, a construção do que? Da Igreja Católica Apostólica Romana, que está até os dias de hoje. E após a sua morte, em 395, os seus filhos, Honório e Arcádio, ficaram com as partes. Honório ficou com essa parte aqui ocidental e Arcádio ficou com a parte oriental. Os bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros, povos originários da Ásia, como os hunos, que foram liderados por Átila, que invadiram diversas cidades romanas, tocando medo, o pessoal saqueando essas cidades. Havia do leste europeu os eslavos e havia também no norte da Europa os germânicos, que se dividiam em subgrupos como visigodos, ostrogodos, burgundos, vinques, vândalos, suevos, lombardos, francos. Havia também os celtas. Então, veja só, eles formaram
diversos reinos estáveis e de curta duração, porque eles eram rivais, eles disputavam os mesmos territórios entre si. O que mais predominou entre eles foram os francos, que fizeram até um reino duradouro, que a gente vai ver no outro assunto adiante. A cultura germânica, a organização social, era uma estrutura familiar bastante sólida, que era a família, o clã, a família, prezava por valores de honra, fidelidade conjugal e lealdade dentro deles, não possuía um código de leis escritos, por isso que eram as leis consuetudinárias, quer dizer, leis orais eram transmitidas de pai para filho e assim sucessivamente. Decisões jurídicas, havia duelos ou se não ordalhos. Ordalhos eram julgamentos que eles faziam. Por exemplo, se uma pessoa cometesse um crime, ela tinha que pegar, segurar nas mãos uma brasa quente, se ela não aguentasse, ela era culpada, se ela aguentasse, era inocente. Também tinha o da pedra, que eles amarravam uma pedra no pescoço da pessoa, se a pessoa afundasse, era considerado culpado, e se boiasse, era considerado inocente. Então, havia esses julgamentos dentro da cultura germânica, nessa organização social. Aqui está, minha gente, mostrando aqui os guerreiros germânicos. Aqui, ó. A cultura germânica é a economia. Predominava a atividade agrícola. Eles produziam principalmente cereais, como a aveia e o trigo. E trabalhava também com a pecuária, a criação do gado, mas também vivia da pilhagem. O que era pilhagem? Eles saqueavam, roubavam as cidades, destruíam as cidades, queimavam as cidades, roubavam tudo que tinha dentro dessas cidades também. A cultura germânica na religião, eles eram politeístas, eles adoravam diversos deuses. Então, esses deuses eram fundamentados, por exemplo, nas forças da natureza. Eles não construíram templos e seus rituais eram realizados ao ar livre. Ofereciam sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos. Aqui está uma imagem mostrando isso aqui. Veja só, o fim do Império Romano. O Império Romano, o Império foi enfraquecido por diversas rebeliões, diversos ataques de diversos povos, diversos povos bárbaros invadiram a região. Então, o Império Romano do Oriente, em 476 depois de Cristo, ele foi o que invadido por diversos povos, o último deles, Érulos. Então, os Érulos, através do seu comandante, eles invadiram, minha gente, expulsaram o imperador romano. O último imperador romano era o Rômulo Augusto, ele tinha 14 anos de idade, ele foi expulso por Odorico I, que era o rei dos Érulos, e expulsou ele e decretou o quê? O fim do Império Romano do Ocidente. O Oriente ainda continuou com o nome de Império Bizantino, ok? Para os historiadores, eles dizem que isso aí é o fim da Antiguidade e o início de uma nova época, chamada de Idade Média. Então, por hoje é só, minha gente. Eu encerro aqui falando sobre o fim do Império Romano. Então, para vocês, minha gente, até mais. Tchau.